Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao parceiro desse episódio, a AgroTravel Viagens Técnicas. E hoje o meu convidado, ele é administrador de empresas, especializado em agronegócio pela Exalc USP e tem marketing pela FGV. Ele tem 20 anos de experiência no mercado, sendo 12 desses dedicados especialmente ao agronegócio. Além disso, ele já viajou por todo o Brasil, passando por mais de 15 estados, marcando presença nas principais feiras e eventos do setor, como palestrante, expositor e visitante. Ele é cofundador do Instituto Agri Observatory e diretor comercial na Century, com foco nas indústrias do agro. Eu vou conversar com James Cisnandes. Seja muito bem-vindo, James. Olá, Fábio. Muito obrigado pelo convite e estou super animado. É sempre bom compartilhar conteúdos que possam ajudar no fortalecimento do agronegócio brasileiro. E quando a gente olha pelo tamanho que é o agro, né, todas as cadeias produtivas, a gente percebe um mar de oportunidades e ainda há pessoas, né, que mesmo vivendo dentro do país e tendo alguma conexão com o campo, não enxerga esse potencial que é o nosso, né, agronegócio. Não por acaso representa um terço do nosso PIB, emprega quase 30 milhões de pessoas e é sempre um prazer, tá? Eu, com muito orgulho, atuo no agronegócio e falo isso, né, assim, com bastante satisfação. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com você. Show! E bom, já que você já tocou, né, um pouco nesse assunto, você fez administração e começou a sua trajetória profissional, não foi no agro, ele surgiu depois na sua vida. E o que te levou a dedicar a carreira nesse setor? Interessante pergunta, Fábio. A minha ligação com o agronegócio é de berço. Eu nasci numa fazenda. Era uma fazenda do meu avô, Fazenda Bom Gosto, no interior da Bahia, a região ali do extremo sul baiano. E eu vivi na fazenda, juntamente com meus irmãos e meus pais, até os 8 anos de idade, quando eu fui morar na cidade. Então, a minha ligação com o campo vem desse período. Fui morar na Uhum. cidade, ainda uma cidade do interior, depois mudei para Belo Horizonte, já com 16 anos, e aí estudei na capital mineira, trabalhei em algumas empresas de outros segmentos, e em 2012 eu resolvi empreender. E aí montei a primeira empresa, que foi uma startup no agronegócio em 2012. Então eu diria que Uhum. até os 8 anos de idade eu vivia literalmente numa fazenda. Dos 8, dos 9 anos aí até 2012 eu eu atuei, né, por outras áreas e em 2012 eu resolvi empreender e aí constituímos uma empresa focada no agronegócio. Foi quando a gente, né, até junto com outro sócio e a equipe, a gente atuou muito focado no segmento do leite. E isso Uhum. permitiu conhecer o agronegócio, principalmente ligado à cadeia produtiva do leite, no Brasil inteiro. E me recordo de ter visitado só nesse período mais de 50, com toda clareza, mais de 50 empresas do segmento lácteo no país. Tivemos vamos dizer assim, a grata felicidade de fechar contratos com mais de 50 empresas do segmento lácteo, ou seja, se a gente listar as maiores que estão no Brasil, nos diversos estados, a gente fez projetos ligados à transformação digital, ligados à automação de processos, e aí foi o meu retorno para o agro já profissionalmente. Até eu saí do agro, vamos dizer, como criança, né, de uma fazenda, onde eu vivia ali acompanhando de perto o processo de ordenhar uma vaca, de plantar café, de colher cacau, etc. E aí eu volto de 2012 para cá a atuar profissionalmente. E de 2012 até então, o meu foco tem sido
atender empresas nas diversas cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Legal. E James, você comentou aí que você teve uma experiência, empreendedora. Queria que você contasse aí, conta um pouquinho de como foi, empreender, porque isso é sempre um desafio para todo mundo, independente da área. E Uhum. aí, se você pudesse destacar aí um ou 2 grandes desafios que vocês tiveram. É uma boa pergunta, Fábio. O- os dados do Sebrae reforçam uma tese de que o brasileiro ele é empreendedor. De uma forma Uhum, geral, o brasileiro tem uma veia empreendedora. E o que eu posso destacar, né, compartilhar aqui como experiência, primeiro que alguns atributos que conferem a alguém o título de empreendedor, eu acredito que esses atributos vêm de fábrica, tá? A pessoa nasce com esses atributos. E quais são eles? Na minha modesta visão, não é nenhum estudo científico que fundamenta isso, é minha própria experiência. Primeiro deles é a persistência e o segundo, resiliência. Porque empreender pressupõe você tangibilizar algo que primeiro nasce na sua cabeça. Então já não é uhum, fácil você explicar para alguém algo que você concebeu mentalmente, e aí você começa a colocar no papel para dar, vamos dizer, dar vida, né, àquela ideia, e uhum. depois colocar isso, né, operacionalizar isso. Eu até me recordo, a sua pergunta me fez lembrar um livro que eu li há muitos anos atrás, sobre administração de empresas, e falava exatamente isso, que no mesmo instante em que você tem uma ideia criativa, como já estamos chegando a 8 bilhões de pessoas, né, no globo terrestre, é possível que mais umas 20 pessoas tiveram a mesma ideia que a sua, no mesmo instante. Uhum, Isso significa dizer que a diferença está na execução. Então, uma coisa é ter a ideia, outra coisa é fazer com que essa ideia passe pela fase da emoção, você coloca uma dose de racionalidade e fala: puxa, essa ideia realmente fica de pé e eu preciso operacionalizá-la. Então, isso eu estou tentando falar de uma forma mais conceitual, mas na prática, como que isso se dá? Aí eu vou trazer a própria experiência, né, quando eu empreendi com a empresa, né, que foi a minha startup, a Faros. A gente até uhum, intitulava Faros Inteligência Comercial. E o que eu percebi ali de pronto? Eu estava vendo um horizonte para aquele empreendimento que as pessoas que estavam no meu lado, por mais que eu explicasse, desenhasse, colocasse isso num plano de negócios, as pessoas não conseguiam vislumbrar o horizonte que eu estava enxergando. Então, o empreendedor é essa pessoa que normalmente vai ser chamado de louca, ou se for um pouco mais carinhoso, vai falar que ele é doido, né? Porque normalmente ele está enxergando coisas que os outros não estão vendo. E, por exemplo, quando eu resolvi empreender, eu tinha acabado de sair de uma empresa, ocupando um cargo de gerente nacional, e ninguém concordava, né, no ciclo familiar ali, como é que eu ia pegar as reservas que eu tinha e apostar num negócio que eu estava acreditando. Então passa por isso, né? O empreendedor passa por esse tipo de coisa. E eu me recordo, né, dessa experiência. Eu tinha um carro, né, um carro novo, eu comprei zero, mas ele tinha talvez um pouco mais de um ano de uso. E eu usei muito esse carro nessa fase inicial da empresa, no primeiro e no segundo ano, até a empresa decolar. E eu me recordo que eu fiquei 9 meses só injetando dinheiro na empresa sem retirar R$ 1. Novamente, eu estava acreditando em um sonho que na minha cabeça uhum. estava muito claro, era necessário atravessar ali aquele deserto e no momento oportuno eu sabia que aquilo ali ia frutificar. Novamente, quem está em volta não consegue enxergar, mas o empreendedor enxerga. O empreendedor, por isso, a Sim. resiliência, a persistência, a coragem, a renúncia. E aí, só para fechar, para não delongar nesse aspecto, mas eu acho que para os empreendedores que estão ouvindo vão gostar disso e certamente muitos deles estão se identificando agora.
Eu me recordo de Uhum. ter ido a São Paulo, né, morando em Belo Horizonte, ter ido a São Paulo e voltado no mesmo dia, pelo menos umas 10 vezes, assim, em 6 meses, para economizar, diária de hotel em São Paulo. Então, e voltava no mesmo Uhum. dia. Então, assim, óbvio, eu estava mais jovem, né? Ainda não tinha as marcas de expressão aqui, então aguentei o tranco, mas novamente acreditei e deu certo. Então, acho que a última recomendação que eu diria para os empreendedores é exatamente isso: tenha clareza do seu sonho, faça com que a sua ideia passe por um teste de racionalidade. Coloca no papel a ideia, olhe mais de uma vez, escreva, literalmente, pega uma folha de papel, escreve na frente ali o lado positivo da sua ideia e no verso coloque as ameaças, os riscos, porque isso vai ajudar a equilibrar a sua Uhum. decisão. No final do dia, não existe um plano infalível, mas se você conseguir estruturar bem o planejamento, você vai pelo menos mitigar os riscos, né? Atenuar os riscos. E isso já vai colocar ainda mais, vamos dizer, energia para você acreditar no seu sonho. E se for Muito chamado bom. de louco, saiba que você está arriscando de forma correta como um empreendedor, como se espera de um empreendedor. Não leve para Exato. o lado pessoal, né? Muito bom. Não, putz, como empreendedor também, eu me identifiquei com muitas coisas que você falou aí. E empreendedor passa cada uma, tem que ter uns parafusos a menos mesmo para para curtir Exatamente. essa jornada aí, mas é muito bom. E ô Concordo. James, você hoje você está na Century e é uma empresa que oferece aí serviços de consultoria, tecnologia para várias áreas, uma empresa global. E eu queria que você comentasse um pouco quais são os serviços que a empresa presta hoje para o agronegócio, né? Bacana. Eu falo, Fábio, com bastante orgulho da Accenture, uma empresa global, presente em mais de 100 países. Os dados que eu vou falar aqui são dados públicos. Nós, por sermos uma companhia de capital aberto, a gente tem algumas regras, né, de política, de segurança da informação, de compliance, né, de governança, e a gente não pode, por exemplo, citar nomes de clientes. É uma ressalva que eu já queria deixar aqui de pronto como Uhum, vamos dizer assim, um alinhamento. Mas é uma empresa que nasceu e desde a sua fundação, em todo o seu crescimento, sempre teve um lastro muito ligado ao impacto social das suas ações. Não por acaso, a Accenture, no período da pandemia, ela doou algo na ordem, se não me falha a memória aqui agora, 20 a 25 milhões de dólares. Ela doou para países emergentes encararem o, o, os desafios que a pandemia trouxe. Então, não é uma quantia pequena, quase 20, entre 20 a uhum, 25 milhões de dólares. O Brasil beneficiou desse montante de algo na ordem de 5 milhões de dólares, que tinha como objetivo ajudar a estruturar projetos para facilitar a distribuição das vacinas, enfim, N iniciativas que a gente uhum, apoiou. E até hoje a gente apoia órgãos como várias instituições, um deles o Gerando Falcões, muito famoso, né, lá do Rio de uhum, Janeiro, mas tem projetos aí. Né, então, nós temos um apelo muito forte ligado ao social. É, Quando a gente olha para o agronegócio, aí respondendo de uma forma mais objetiva a sua pergunta, o que a Accenture faz no agronegócio? É muito importante. Então, para eu responder essa pergunta, eu vou dar um passo antes para falar o seguinte, com uma visão geral. A Accenture atende por meio das suas soluções, e são N soluções, tem uma lista numerosa. A gente literalmente vai de A a Z, né, de tecnologia, consultoria, projetos de BPO, né, os projetos que a gente chama de Business Process Outsource. Então a gente tem vários projetos grandes e, e atendemos, eu diria que em torno de 40 segmentos do mercado, que a gente chama de indústrias. Então, 40 uhum. segmentos. Quando você falou agro, é um desses 40. Agora, vamos para a gente abrir essa caixinha do agro,
vamos dizer que a melhor forma de entender, como uma engrenagem maior, existe o que nós chamamos de indústrias de base. Quais são as indústrias de base? As empresas do setor de mineração, siderurgia, as empresas de geração, transmissão, distribuição de energia, as empresas de saneamento básico, e aí entra as empresas do agronegócio, que também tem esse papel como uma indústria de base. Então o agro está dentro da Accenture numa estrutura que a gente chama de recursos naturais, e é onde nós atuamos aqui de maneira direcionada para apoiar as empresas do agro. E aí Uhum. agora, falando objetivamente do agro, para quem é do agro é familiar, mas para quem está nos assistindo e que não é do agro, é bom sempre salientar como que nós classificamos as empresas que atuam nos diversos elos do ecossistema do agronegócio. E até me permite um comentário, Fábio, antes Uhum. de entrar no detalhe, é importante que nós, que atuamos no agronegócio, tenhamos o cuidado de comunicar de uma maneira clara para pessoas que estão fora do agro, porque normalmente as narrativas que surgem, que corroboram para denegrir a reputação do agro, são de pessoas que desconhecem a realidade do agro. Então, por isso que eu tomo Exato. sempre o cuidado de forma didática, comunicar para que até mesmo quem não é do setor entenda o que a gente está falando. Então, vamos lá. Para quem não é do agro, e quem é do agro vai entender até mais fácil. Existem as empresas que a gente chama, elas atuam antes da porteira. Existem as empresas que eu chamaria agro-raiz, que é o dentro da porteira. É o produtor rural propriamente dito, o pecuarista, o produtor de leite, o agricultor. Esse é o produtor raiz que atua dentro da porteira. Pois bem, existe o terceiro bloco, que seria o depois da porteira. Como é que a gente classifica isso? Então, as empresas que produzem insumos, e a palavra insumos aqui no sentido amplo, pode ser maquinários, Uhum. pode ser ração, pode ser sementes, enfim, tudo que o produtor vai precisar no seu processo produtivo e que ele compra numa loja de insumos agrícolas, etc., isso é a indústria antes da porteira. Dentro da porteira é onde acontece, vamos dizer, onde a mágica da natureza acontece, é onde a Uhum. semente brota, é onde a vaca produz o leite, ou o gado de corte, aves, etc. E o depois da porteira são as empresas que compram a matéria-prima produzida nas fazendas e aplicam ali um beneficiamento. Aí pode ser o Uhum. esmagamento da soja para gerar os derivados da soja, pode ser uma indústria de laticínios que pega o leite, a matéria-prima, e transforma isso em queijo, requeijão, iogurte, né, o leite em caixinha, etc. Uhum. Então é assim que está o agronegócio. Pelo tamanho da Accenture, né, e o seu posicionamento de mercado, nós tivemos que fazer algumas escolhas. Então, nós entendemos que existem empresas com uma vocação maior para apoiar o produtor dentro da porteira. Porque Uhum. exige um conhecimento, vamos dizer, dentro um raio geográfico. E nós não teríamos capilaridade para poder atender os produtores rurais dentro das suas N especificidades. Uma coisa é uma propriedade rural no sul da Bahia, que é a minha região lá onde eu nasci, outra coisa é uma fazenda lá no Mato Grosso, outra coisa é lá no Tocantins. Então, seria muito difícil. Então, nós definimos como foco as empresas que estão antes da porteira e empresas que estão depois da porteira. Então, nós apoiamos grandes empresas que atuam nesses dois pilares no seu processo de transformação digital, de mudança de modelo de negócio, como que essas empresas se relacionam melhor com o ecossistema onde elas estão inseridas. Então, eu poderia resumir de forma mais objetiva que o nosso público-alvo são as empresas do agro. Ou seja, nós Uhum. não atendemos o agronegócio dentro da porteira de uma forma direta. Nós atendemos as empresas que estão ligadas a esses desafios dentro da porteira. Ou seja, a nossa atuação ela é, de algum modo, indireta. Ela apoia as Uhum. empresas
para que essas empresas do agro possam oferecer o melhor, né, para o ecossistema do agronegócio brasileiro. E aí, dentro do escopo que a gente fornece para essas empresas, tem soluções de tecnologia, soluções de consultoria, desde melhorar um planejamento logístico, de escoamento, né, da produção, de como é que eu posso acessar melhor o produtor rural, a gente assessora as empresas nesse tipo de estratégia e iniciativa, como eu melhoro a produtividade, o tema da rastreabilidade, excelência operacional. Então, tem vários temas e um que está bastante em voga, que é o tema da sustentabilidade. Hoje, muitas das Uhum. empresas, né, que estão, vou pegar um exemplo, a indústria química, a gente fala indústria química, mas o processo de fabricação de um defensivo agrícola, né, que normalmente as indústrias chamadas de crop protection, são, no final do dia, é uma indústria química. E essas empresas precisam ter uma série de cuidados em relação ao seu processo produtivo, em função dos eventuais impactos que ela pode causar no meio ambiente. Então, nós Sim. assessoramos também nesse tipo de iniciativa muito ligada à questão da sustentabilidade. Legal, muito bom. Muito didática a sua fala, James. É importante Obrigado. mesmo deixar bem claro para quem não é do agro também ter um conhecimento e um entendimento disso, né? Verdade. E James, a gente entrevistou aqui recentemente um, não é conterrâneo porque você não nasceu em BH, mas uma pessoa aí de BH, e Uhum. ele é um produtor de lúpulo. Hoje eles são os maiores produtores de lúpulo do Brasil, chama Mundo Hop. E aí eles estavam falando que desmistificaram essa ideia de que o lúpulo não dava certo no Brasil por causa do clima, e na verdade era o que favorecia a questão era a luz, né? A exposição à luz. E aí eles descobriram que o Brasil tem um baita potencial de produção de lúpulo. E aí eu fiz essa pergunta para ele, falei, o que, que você acha que está impedindo de crescer mais, tudo? E ele foi em uma viagem recente para os Estados Unidos e ele falou: Ah, Fábio, é o resto da cadeia, precisa se desenvolver junto, porque não adianta só produzir se o resto ali não está acompanhando. E aí eu queria fazer essa pergunta para você, que o agro brasileiro é uma potência na produção, e quando a gente fala de aumentar a tecnologia para aumentar a produtividade, normalmente todo mundo pensa no campo, né? Ali no agricultor com mais tecnologia. Mas Sim. toda a cadeia também tem que estar acompanhando essa tendência e ir evoluindo. Como é que você vê, no caso, a agroindústria nesse sentido, que seria ó, o pós-porteira, né? Uhum. Depois da porteira. Bom, Isso, depois da é porteira. uma, é uma ótima pergunta, Fábio. Eu tenho falado repetidas vezes nas últimas participações que eu tive aí como palestrante, ou mesmo em reuniões com clientes, que o Brasil já passou da hora de parar de falar de quantidade e focar na qualidade. Então, eu diria que nós não deveríamos mais ficar comemorando números ligados à quantidade, porque nem sempre, ou quase sempre, quantidade não tem relação com qualidade. Ponto. Por que eu faço essa consideração? Nós vemos com muita frequência o tipo de comunicação falando que o Brasil está a um passo de ganhar liderança na produção do algodão. O Brasil é o líder na produção de, sei lá, de milho, de soja, enfim, toda hora a gente ouve isso. E aí a sua pergunta é muito interessante porque fala assim, puxa, mas é isso mesmo que vai nos diferenciar? Como é que o mundo enxerga o potencial do Brasil para além de fornecimento da matéria-prima? E aí eu concordo, né, essa ponderação, né, que foi feita aí pelo último entrevistado, sobre a necessidade de uma orquestração para o desenvolvimento, né, novamente, de todo o ecossistema, uma mudança de mentalidade, que a gente chama um termo em inglês, né, que já está batido, o mindset, né, preciso mudar o mindset. Então vamos lá, algumas indústrias nesse pós-porteira ou depois da porteira, ou seja, que compram a matéria-prima e faz o beneficiamento, algumas delas estão em estágios, eu diria, mais avançados do ponto de vista de digitalização, talvez seria o melhor termo. E aí abre, Fábio, uma questão que até é a área onde eu estou hoje atuando mais diretamente na Accenture, é uma área que envolve projetos de automação industrial ou transformação digital de processos na indústria,
onde vem aqueles termos que a gente vê muito, né? Hoje até fala-se menos, indústria 4.0, agro 4.0, cria essa sopa de letras, a gente começa a entender, caramba, eu estou ficando para trás, aí quando você acha que entendeu o que, que é o agro 4.0 ou a indústria 4.0, aí vem a 5.0, enfim, é uma confusão. Mas o que, que de prático tem isso? Se a gente for olhar numa linha do tempo, esse movimento de transformação da indústria começou com a Revolução Francesa. Ali começou a surgir esse movimento de fato da industrialização. Mas lá atrás, a prerrogativa era outra. Por exemplo, quando surgiu a teoria do Fordismo, de Ford, falava-se: todo mundo pode ter um carro, desde que seja preto e do modelo XPTO. Ou seja, o cliente não era o foco, a indústria era a protagonista. Ela que estava Uhum. produzindo, ela escolhia o que, é que ela queria produzir, padronizava uma linha de produção, e aí o produto que saísse, ele seria empurrado para o mercado e o mercado teria que absorver. Só tinha aquele produto, não tinha escolha. Você ia comprar o que tinha. Hoje, Uhum. nós estamos no inverso. Então, a inversão 180 graus. Hoje, nós estamos no momento onde o consumidor, ele é o protagonista. Então, por isso que eu falei, uma inversão total. O consumidor demanda um produto personalizado e a indústria que ganhou escala ou ganha escala quando ela consegue construir uma repetibilidade, ela agora está vivendo um momento de um esforço de ter que colocar mais tecnologia, mais inteligência, porque ela precisa produzir em escala e atender às especificidades. Olha como é que é uma equação complexa. Por exemplo, Uhum. acho que nós estamos mais ou menos na mesma faixa etária, eu estou com 40 anos, você deve ter uns 35, né, no máximo, pela Oh, aparência que tem. obrigado. Um pouco mais, mas obrigado. Mas vamos lá, na nossa infância, falava em leite, né? Eu vou comprar leite. Hoje nós chegamos diante da gôndola de um supermercado, a quantidade de tipo de leite que tem, assim, é absurda. Então você tem uma linha zero lactose. Aí você tem o leite integral, o leite desnatado, o leite semi-desnatado. Aí vem, se for elencar, talvez você teria umas 20 opções para escolher. Agora, como a indústria, como é que ela consegue organizar na aquisição da matéria-prima e no momento que isso chega na planta, né, na indústria, para o beneficiamento, para atender essas especificidades? Porque antes eu poderia pegar esse leite, colocar ali num silo, vou envasar, vai sair uma caixa de leite integral. Só que se agora eu Uhum. tenho 20 tipos diferentes, a complexidade dentro da planta industrial ficou muito maior. Eu preciso, de certo modo, ter uma fórmula para cada uma dessas linhas de produtos. Então, há um desafio muito grande na indústria. Essa é uma área que a Accenture atua muito forte, de promover esse tipo de transformação digital na indústria. Agora, muito com relação ao uso de dados. A gente fala muito sobre, está na moda o tema da AI generativa, né, ou a inteligência artificial generativa. Já Uhum. há uma série de iniciativas para usar isso no chão de fábrica, e a grande preocupação é exatamente essa: como é que eu tenho lá na ponta um consumidor exigindo cada vez mais especificidade, querendo saber da origem, de onde que veio o leite que está nessa caixinha. Eu estou falando muito do leite, vamos falar de um outro produto, poderia ser um produto derivado da soja, do milho, né, qualquer um outro, e esse Uhum. consumidor quer ter mais informação. E agora, por exemplo, nós estamos diante de uma questão agora recente, da publicação, né, de uma normativa do mercado comum europeu, da União Europeia, exigindo uma série de informações ligadas à rastreabilidade para importação de produtos de origem animal e vegetal. Então, quando a indústria Uhum. recebe uma informação como essa, ela precisa literalmente correr para ver como que ela vai se estruturar para atender essa nova normativa, porque uma vez que eu não atendo a normativa, eu não consigo exportar. Então, Sim. eu diria, Fábio,
perdoe-me se eu delonguei na resposta, mas o momento que a gente passa no Brasil, eu diria que nós estamos no momento de uma necessidade de acelerar a digitalização das indústrias. E aí vai para Uhum. as indústrias que estão antes e que estão depois da porteira e não só ligadas ao agronegócio. E aí me permite, não quero fazer propaganda para governo algum, até porque todo mundo sabe que o agronegócio tem um posicionamento muito claro em relação à questão política. A gente pensa o Uhum. seguinte: o agronegócio tem os seus desafios e ela precisa ter uma política para poder alavancar o seu desenvolvimento. Então, acho que a gente tem aí recente, alguns anos atrás, acho que até no governo anterior, veio o Plano Nacional de Fertilizantes. Qual que é o objetivo? Primeiro, a motivação. Quando eclodiu ali a guerra Rússia-Ucrânia, percebeu-se uma dependência nossa, como um país Uhum. relevante do agro, de depender de matéria-prima. Então, o Plano Nacional de Fertilizantes foi um start, um direcionamento de fortalecer a indústria nacional, visando depender menos da indústria externa. Agora, esse ano, foi promulgado aí pelo novo governo, vamos dizer, um compilado desse movimento do Plano Nacional de Fertilizantes e o lançamento de um novo programa que é o Nova Indústria Brasil. O Nova Indústria Brasil nada mais é do que um plano para poder acelerar esse processo de digitalização da indústria. Então, eu Uhum. responderia a sua pergunta dizendo que há um gap gigante. Esse dado é questionável, mas o próprio plano do governo fala que o nível de digitalização da indústria brasileira, e aí é indústria brasileira como um todo, é de em torno de 23%. E existe um plano para que em 10 anos ela vá para 90%. Ou seja, é um desafio e tanto, é algo ambicioso. Mas vamos pressupor que vai de 20 para 50, seria dobrar o Sim. percentual atual, já seria um grande avanço. Então há um gap considerável do ponto de vista de modernização da indústria. Tá? Então a sua pergunta é muito importante e mostra que realmente a gente precisa fomentar isso para poder ganhar escala, poder atender especificidade e, sobretudo, tornar o Brasil competitivo, junto aos concorrentes globais. Legal, muito bom. Muito bom. Ô James, a gente organiza muitas viagens com a AgroTravel e é comum nessas viagens o pessoal buscar melhores práticas, novas tecnologias. E normalmente quem faz esse tipo de viagem já tem uma mentalidade de querer se manter em constante evolução, estar de olho nas tendências, mudanças, e isso é fundamental para melhorar os negócios no agro. Mas seja uma tecnologia nova, seja boas práticas, um dos grandes desafios disso é a mudança cultural, essa mudança de mentalidade, né? Não adianta você ter a tecnologia, mas você tem que adotar ela, você tem que estar aberto a isso, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, juntando com essa resposta que você deu aí. O que é, qual que você acha que é o mais desafiador aí? Mudar a mentalidade do produtor rural para aderir, a abrir a cabeça e aderir a novas tecnologias, ou o antes da porteira e o depois da porteira conseguirem atender essa complexidade toda aí que você comentou para gente? Bom, vamos lá. O produtor rural brasileiro, ele é conhecido por ser muito adepto a novas tecnologias, o que é muito bom. Então, há uma receptividade muito grande para testar novas tecnologias. Então, o produtor brasileiro, isso é muito louvável, tem uma mente aberta. E isso é até um Uhum, contraponto, porque a gente sabe que, se nós olharmos por faixa etária, boa parte dos nossos produtores rurais são pessoas acima de 50 anos ou até acima de 60, que a priori são uhum, pessoas tradicionais, mas sim. a gente conseguiu ter esse feito aqui inédito de ser totalmente adepto a novas tecnologias. Eu colocaria, sim, que o maior desafio está nas indústrias, antes e Uhum, depois da porteira, porque não são mudanças simples de fazer. Nós trabalhamos aqui na Accenture e nós temos uma área dedicada ao que a gente chama de change management, ou
mudanças dentro de cultura, mudança de processos organizacionais. É uma disciplina, eu não sou especialista no tema, mas nós temos muitos especialistas aqui que abordam isso. Então, o mundo está num processo de transformação acelerado, talvez como nunca antes, se nós fizermos um retrospecto aí dos últimos 100, 200 anos. Então, as Uhum. profissões que a gente vê hoje, por exemplo, nem existiam há 20 anos atrás. As principais profissões ou cargos que a gente vê aí de vagas em aberto nem existiam talvez há 10 anos atrás. Então, é um processo muito acelerado. O que falta é talvez um planejamento mais direcionado, inclusive o governo, as organizações, instituições aí do setor, para promover o que a gente chama de requalificar a mão de obra. Às vezes a pessoa formou numa área, ela não precisa, como era no passado, ter que carregar aquele título para o resto da vida. Ela pode ter Sim. formado em direito e não quer dizer que ela tem que viver a vida inteira trabalhando com direito. Às vezes ela poderia pegar o conhecimento que ela tem de direito e aplicar, por exemplo, no desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial para assessorar escritório de advocacia. Ou seja, ia para a área de Uhum. tecnologia com conhecimento de direito. Então, eu acho que falta um pouco mais de movimentos para repensar essa questão de carreira. Porque hoje, Fabrício, aí eu adoraria, num outro fórum com você, só falar de um tema que é emprego versus empregabilidade. Eu já deixo a provocação aqui, tá? Porque Boa. mostra isso. Então, a grande virada que está agora é isso. Emprego é um negócio que tem um ciclo, tem um início e tem um fim. Empregabilidade é outra coisa. A empregabilidade, por natureza, já é resiliente, ela se adequa a vários contextos. Então, ainda há predominantemente hoje pessoas muito focadas no emprego, numa Uhum. profissão, desenvolver uma carreira, né, naquela mesma área. E hoje o mundo está tão dinâmico que é preciso ter uma visão multidisciplinar, mais versátil, mais resiliente. Então, as indústrias, é até muito comum, a sua pergunta me fez refletir sobre um tema, eu prometo já encerrar aqui. De todas as empresas que eu já visitei, eu vou tentar aqui mentalmente lembrar de 5, não vou citar os nomes. Nessas 5 grandes indústrias, eu já percebi muitas vezes pessoas ocupando um cargo lá dentro de uma área de manutenção industrial, dentro de uma área de produção, né, de uma linha de produção, pessoas com 20, 25, 30 anos de casa. Como é que você chega para uma pessoa que está ali 20, 30 anos, dentro de uma planta, normalmente entra na empresa para aposentar, né, empresas tradicionais, e fala para ela que agora parte do processo que ela há 20 anos acompanha sendo executado manualmente, agora vai ter ali um robô ou um braço robótico que é assessorado por um sistema de visão computacional, vai executar parte das atividades que ele sempre viu sendo feita por uma pessoa. Então, a primeira reação é: isso vai roubar emprego. Mas as pessoas, Uhum. por uma questão cultural, não pensam que às vezes a tecnologia não é, não é que ela vai roubar o emprego, mas às vezes vai tirar atividades que colocavam as pessoas diante de situações de risco, questões ergométricas, de carregar peso, de ter que fazer um movimento forçado. Então, há uma necessidade de uma mudança de mentalidade. Eu sinto que as instituições de ensino, sejam faculdades ou de cursos de especialização, ou mesmo já no ensino médio, preparando a turma que vai para a faculdade, começar a mostrar esse tipo de coisa, mostrando que o mundo está num momento de grande transformação e que o que nos fez chegar aqui, muito provavelmente não vai ser o que vai acontecer daqui para frente. Muito legal. Boa, James. E você, o que que você identifica aí de barreiras que impedem o Brasil de explorar ainda mais a potencialidade que tem no agronegócio nosso? Nós precisamos fortalecer a, eu diria assim, nós precisamos estruturar melhor como o setor está organizado e levando em consideração as particularidades regionais.
Como nós somos um país com características intercontinentais, né, o tamanho do Brasil, nós temos vários biomas, né, a nova fronteira agrícola lá da Mato Piba, então o país é muito grande. O Uhum. que eu percebo é que, tirando a região sul e alguns estados do Sudeste, talvez Minas e um pouco do Espírito Santo, onde o cooperativismo tem feito um trabalho de fortalecimento do setor, isso aí virou exceção. Então, eu estou citando aqui talvez 5 estados que têm um movimento cooperativista muito forte e há uma relação direta entre as cidades que têm cooperativas e principalmente cooperativas agropecuárias e o IDH, a melhora no IDH, porque você fortalece a comunidade, há uma melhor distribuição de renda, de educação, etc. E o resto do Uhum. país, eu acho que acompanha a questão educacional. Então, eu penso que uma estratégia seria fortalecer o setor agro regionalmente. E, obviamente, que uma vez que cada região se fortalecer, os elos estarão fortalecidos, e na hora que você juntar todos esses elos fortalecidos, você vai ter um agro nacionalmente mais forte. Eu estou dizendo, por exemplo, se nós levarmos em consideração as características da zona da mata do Nordeste. Então, como é que eu avalio as fortalezas e fraquezas dessa região e estruturo um plano para minimizar essas fraquezas e fortalecer ainda mais o que isso aqui já tem de vocação. E assim espalhar no sul do país o que tem de vocação e o que tem de pontos de fraqueza que precisam ser blindados. E fazer isso nacionalmente, eu Uhum. acredito que seria o passo importante para fortalecer o nosso agro lá fora. E o segundo ponto é de nós, como eu comentei no início, pararmos de comemorar números e começarmos a focar no produto de valor agregado. Ou seja, no resumo simples, não preocuparmos em exportar o cacau como matéria-prima, mas produzir chocolates no Brasil e vender o chocolate para o exterior. E isso, do mesmo modo, com a soja. A gente fornece o grão da soja como matéria-prima, na sua maioria, inclusive vai para a China, e a gente faz Uhum. pouco esmagamento de soja no Brasil, porque as maiores plantas para fazer esmagamento de soja estão na China, Estados Unidos, talvez um pouco. Então, acho que falta esse lado de como é que a gente agrega mais valor aqui e eu vou exportar o produto. Ah, mas nós vamos então perder escala, ranking de exportação? Que seja, se o valor agregado é o que faz a diferença, tudo bem, não há problema a gente ficar em 10º lugar em produção, desde que a gente esteja com mais valor agregado e distribuindo a renda de uma maneira adequada nessas diversas particularidades regionais que o nosso agro tem. Excelente análise, James. É isso aí. O valor agregado, com certeza, o agro já contribui muito para a economia brasileira, mas o valor agregado poderia contribuir ainda mais, né, para a sociedade, devolver muito Exatamente. mais. Muito bom, James. Daria para a gente ficar conversando aqui mais um tempão, tem muita coisa para a gente falar, mas a gente está chegando aí no final do nosso bate-papo, desse primeiro. Já vamos pensar aí nos próximos. E eu queria agradecer a sua disponibilidade em participar, compartilhar seus conhecimentos com a gente e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço, Fábio, pelo convite. Fico à disposição para voltar mais vezes, para explorar outros temas e espero que os ouvintes, né, quem vai assistir ou ouvir aqui o podcast, que possa, a partir dessas informações que a gente compartilhou, ter a sua visão ampliada em relação aos desafios e oportunidades do agronegócio brasileiro. Caso queiram mais informações, podem acessar também as nossas redes, né, da Accenture, né, www.accenture.com.br, escreve Accenture com 2 Cs, e para saber o potencial da empresa, tudo que ela faz, e a gente fica à disposição aqui, é sempre um prazer fazer qualquer tipo de ação que promova o fortalecimento do agronegócio brasileiro. Muito obrigado mais uma vez. Show! E para você que está ouvindo a gente vai deixar as informações aí que o James passou e da AgroTravel também na descrição do episódio. E
Sigam a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify. E se você gostou, compartilha também para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!